Ah, pois não, Washington Belo, Rádio Central. Daniel Paulista, na sua avaliação, o Guarani fez um jogo controlado, não correu riscos. O empate favorecia em função da derrota da Inter de Limeira. O que esperar desse Guarani nas quartas de final contra o Corinthians lá em São Paulo? E parabéns pela classificação. Bom, boa noite. Feliz pela classificação, pelo objetivo conquistado, pelo dever cumprido. O Guarani, pelo segundo ano consecutivo, atinge a sua meta, a primeira meta, vamos dizer assim, no campeonato, que é avançar de fase, curiosamente com os mesmos 14 pontos, tanto esse ano quanto no ano anterior. E agora tem um confronto pela frente pesado, um confronto muito difícil contra o Corinthians, mas que o pensamento é procurar sempre evoluir, procurar sempre crescer. Temos aí alguns dias até quinta-feira para recuperar os atletas fisicamente, psicologicamente, haja vista que o jogo de hoje, por tudo que envolvia a possibilidade de classificação, a possibilidade de um insucesso, tudo que era cercado, não só essa partida, mas como todas as outras partidas da competição. Um jogo muito tenso, mas o Guarani se portou bem, controlou o jogo, teve o jogo sempre sobre sobre o seu comando. Um primeiro tempo melhor, onde o Guarani conseguiu criar boas oportunidades de gol. Poderia ter saído com o resultado no intervalo já com a vitória, mas infelizmente as coisas não aconteceram. Pecamos nesse aspecto e o segundo tempo foi um jogo muito tenso pelo que a gente já sabia que acontecia nos outros resultados. Paralelamente, a gente sabia que os resultados nos favoreciam, então a gente correu menos riscos, mas também não deixou de procurar o gol. É lógico que o adversário também ajustou melhor a marcação, tentou dar mais criatividade com a entrada do Vitinho no meio-campo para tentar dar uma transição mais ofensiva. E o São Bernardo tem um ataque muito perigoso, de muita qualidade, Davó, Silvinho, Mocelin, o próprio Rafinha, que hoje iniciou a partida. São jogadores de qualidade, jogadores que estão sempre aí no mercado de Série A, Série B. Então tudo isso dificultava o jogo, mas de uma maneira geral o Guarani foi consciente, foi seguro dentro da partida e fez o que precisava fazer, cumpriu a sua meta, avançou de fase, levou agora a equipe para uma situação de mata-mata, onde é um campeonato à parte, onde a gente tem que pensar muito bem na estratégia, analisar muito bem o Corinthians, naquilo que ele vem fazendo. Tem um treinador que chegou agora há pouco tempo, analisar seus pontos fortes, analisar aquilo que a gente precisa, talvez, para tentar jogar no erro do adversário. E nós também temos a consciência que nós precisamos evoluir, nós precisamos melhorar o nosso jogo, no aspecto ofensivo, ter uma melhor movimentação, ser uma equipe mais compacta, uma equipe que joga mais apoiado. Hoje foi já um pouco melhor, mas ainda tem uma margem grande de crescimento. E no aspecto defensivo, ser mais coesa, ser mais forte. Hoje passamos mais uma partida sem tomar gol, mas a equipe ainda precisa evoluir, precisa de ajustes, e isso só vem com o tempo, com o trabalho. Mas, de uma maneira geral, a gente sai daqui feliz pela classificação e, mais uma vez, com um objetivo conquistado. Júlio Nascimento, Rádio Bandeirantes. Daniel, claro que agora você já começa a analisar pelo pouco tempo que tem a equipe do Corinthians. E qual dificuldade você espera encontrar diante de um time que tem feito um trabalho de transição no comando técnico, que agora tem o português Vitor Pereira? Boa noite, Júlio. A gente, lógico, já tem uma ideia de Corinthians, mas, como você disse, é um clube que tem, no momento de transição do seu comando técnico, uma nova filosofia de trabalho, já vista que é um treinador estrangeiro, uma nova maneira de trabalho, mas que, independente do comando técnico, é uma equipe que tem individualmente jogadores de um poderio técnico muito grande, de uma qualidade muito forte, tanto no aspecto defensivo quanto no aspecto ofensivo. E o Guarani vai ter que fazer um jogo praticamente perfeito, vai ter que fazer um jogo de superação, um jogo de muita determinação, um jogo de uma concentração altíssima, porque contra um adversário como esse, num jogo eliminatório, não podemos falhar, não podemos errar. E é dessa forma como a gente vai trabalhar esses dias. Já a partir de amanhã tem trabalho, nós não teremos folga. A partir de amanhã já iniciaremos o trabalho visando a equipe do Corinthians, amanhã já pela manhã, e serão dias de muito treinamento, de muita conversa, de muita recuperação, de muita análise, para que a gente primeiramente possa se apresentar bem, fazer um jogo justo, como o Guarani fez com todas as equipes grandes
da competição. O Guarani se apresentou bem na competição, né, fazendo um jogo equilibrado, e a expectativa é que a gente consiga novamente fazer uma boa apresentação e, por que não, sonhar com uma classificação. Léo Tonin, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite, parabéns pela classificação. Se você puder fazer uma análise com relação às partidas que o Guarani fez fora de casa, 6 jogos aí, o Guarani teve alguns resultados negativos, apenas uma vitória. Qual é o balanço que você pode fazer pensando numa Série B do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Eu acho que a análise que a gente faz é que a gente tem que evoluir. A gente precisa melhorar o nosso aproveitamento, o nosso rendimento fora de casa. Como você mesmo disse, foi um aproveitamento baixo, pequeno, mas tivemos muitos problemas durante esse caminho para que esse rendimento não fosse melhor. Então, é uma situação que a gente tem que melhorar, como tantas outras. A gente reconhece que tem condições de apresentar um melhor futebol, que tem condições de ser uma equipe mais coesa, mas que, de uma maneira geral, o Guarani, mesmo com todas essas dificuldades, continua avançando. Fomos eliminados da Copa do Brasil, mas avançamos à segunda fase, coisa que não acontecia há mais de 10 anos. Então, assim, o Guarani vem alcançando seus objetivos. É um degrau de cada vez, uma dificuldade que precisa ser avançada a cada momento. E agora, avançando mais uma vez dentro do Campeonato Paulista, um jogo eliminatório contra um grande como é o Corinthians, a expectativa é que nós possamos fazer uma grande apresentação, um jogo equilibrado, um jogo onde a gente possa, dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa estratégia, equilibrar a partida e sair de lá tentando buscar a classificação, porque não sonhar com isso. Acho que dentro de campo as coisas se equilibram. É lógico que a gente sabe do poderio que o adversário tem, mas acreditamos também, e já demos provas, que contra equipes muito fortes dentro da competição, o Guarani sempre jogou bem. Então, mais uma vez, acreditamos nisso, temos alguns dias de trabalho e a gente vai fazer de tudo para que na quinta-feira o Guarani mais uma vez se apresente bem e lute e justifique a força da sua camisa, fazendo uma boa apresentação e tentando buscar essa classificação. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Daniel Paulista, queria que você projetasse a partida contra o Corinthians, duelo de fase de quartas de final da competição. O que o Bugre tem que fazer para vencer essa partida tão complicada, tão difícil na próxima quinta-feira? Obrigado. Bom, a partir de agora vamos trabalhar a estratégia Corinthians. A partir de amanhã, como eu já disse, já iniciamos os treinamentos em função desse objetivo, de mais essa meta de tentar superá-la. A gente sabe da dificuldade, sabe da qualidade do adversário, mas o futebol ele é resolvido lá dentro do campo. Lá dentro são 11 contra 11 e quem tiver mais equilíbrio, mais organização, um planejamento melhor de jogo, vai aumentar as suas chances de vitória. Em cima disso que a gente acredita, em cima do trabalho, daquilo que a gente vai fazer durante a semana, esses dias que antecedem o jogo, para que a gente possa se apresentar bem e tentar fazer o melhor lá dentro da Arena Corinthians. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito boa tarde, Daniel Paulista. Parabéns pela classificação. Queria que você falasse, o sentimento de avançar a próxima fase, de conseguir essa classificação que parecia ser impossível, e agora pensando coisa da próxima fase, o que falar da emoção da classificação. Olha, o sentimento de alegria, não só meu, como de todos aqui do Guarani. A gente sabe que pode, tem condições de jogar um melhor futebol. Acho que dentro da primeira fase a gente apresentou algumas oscilações que quase comprometeram essa classificação. A gente entende isso, a gente assume essa responsabilidade, mas é um processo de trabalho que a gente enfrenta, um grupo que está se formando, muitos jogadores chegando, outros que se apresentam... Desculpa, quase caiu aqui. É um grupo que se formou já durante a pré-temporada, então é um processo de trabalho, mas que o Guarani, mesmo com todas essas dificuldades, continua atingindo seus objetivos. Poderia ter alcançado também uma terceira fase da Copa do Brasil, que seria talvez histórico o momento, a abertura de tempo que o Guarani não disputava essa competição e chegou somente à segunda fase, mas que foi já um objetivo conquistado. E a gente sabe que pode melhorar e tem condições para evoluir, mas que a gente hoje cumpriu o nosso papel pelo segundo ano consecutivo, o Guarani avançando de fase dentro do Campeonato Paulista. Só quem trabalha na prática dentro do Campeonato Paulista sabe a dificuldade que é esse campeonato, né? A gente vê outros campeonatos estaduais,
mas nenhum com essa competitividade, com essa dificuldade, com esse equilíbrio entre as equipes que disputam o Campeonato Paulista. É um campeonato extremamente qualificado no aspecto técnico, não existe peso de camisa, todas as equipes têm bons jogadores, jogadores de qualidade, e a gente vê essa oscilação em todas as equipes. Mas conseguimos esse primeiro objetivo, avançamos e agora vamos trabalhar para que o Guarani possa fazer contra o Corinthians mais uma vez uma partida equilibrada, como fez com todas as equipes grandes, né, os tradicionais, equipes de Série A dentro da competição. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. Após a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, quais as principais qualidades que você acha que o Guarani demonstrou nestes 12 primeiros jogos da competição? E quais os defeitos devem ser corrigidos não só para o jogo contra o Corinthians, mas para a sequência da temporada? Eu acho que a gente alternou muito bons e maus jogos, bons e maus momentos dentro das partidas, muito durante essa primeira fase. Eu acho que isso foi determinante para que a gente quase colocasse essa classificação em risco. E esse acho que é o ponto maior negativo que a gente apresenta, né? Eu acho que a gente tem que ter mais constância, a gente tem que ter mais regularidade e o encaixe dessas peças precisam acontecer de uma forma mais rápida, mas isso faz parte do processo, isso faz parte do trabalho, né? Um grupo que está se formando, e isso acaba sendo até repetitivo, mas é uma verdade. A gente ainda busca uma melhor formação, a gente ainda busca um melhor equilíbrio entre os setores do campo, mas de uma maneira geral é muito mais fácil encontrar esse equilíbrio, encontrar a melhor formação, encontrar um melhor encaixe de peças, conquistando resultados, conquistando vitórias. E é dessa forma como a gente vem trabalhando. A gente vem evoluindo um passo de cada vez, sabendo da nossa responsabilidade, sabendo dos nossos defeitos que precisam ser melhorados, mas também sabendo que existe virtude. Existiram jogos muito bons, jogos contra os grandes, principalmente onde a equipe foi, talvez, os melhores jogos que a equipe fez dentro dessa primeira fase. Enfrentamos também o derby, que é um jogo emocionalmente sempre muito cercado, de muita rivalidade, e se portamos também muito bem naquela partida, uma vitória emblemática, uma vitória contundente, incontestável. Então nós tivemos bons e maus momentos dentro da primeira fase, mas que a gente espera que, a partir de agora, essa regularidade, essa constância, ela possa acontecer de uma forma mais contínua, para que a gente trabalhe dentro das partidas e nos aproxime sempre de melhores resultados. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite. Daniel Paulista, objetivo conquistado, a vaga garantida para as quartas de final. Agora, qual o próximo passo? Como se preparar para jogar contra o favorito Corinthians fora de casa? Próximo passo, acreditar, trabalhar, como sempre fizemos, montar uma boa estratégia. A partir de amanhã, domingo, vamos já trabalhar focados aí no Corinthians, e o futebol, as coisas se decidem dentro de campo, né? São 11 contra 11, a gente sabe da qualidade do adversário, mas sabe também do potencial que a nossa equipe tem e que já mostrou contra as equipes grandes, principalmente dentro do Campeonato Paulista, o seu poderio, né? As suas qualidades, e é em cima disso que a gente vai acreditando, mas a gente sabe que para avançar a gente tem que fazer um jogo perfeito, a gente tem que ter um trabalho bem executado, e é dessa forma como a gente vai agir, buscando essa perfeição, para que lá dentro da casa do adversário, primeiramente, a gente possa se apresentar equilibrado, mas que seja uma equipe que vai, independente do adversário, tentar buscar a classificação. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Parabéns, Daniel, pela classificação. Mas a campanha do Guarani teve 4 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, no total de 12 jogos. Gostaria que você analisasse a campanha do Guarani, qual os pontos positivos e negativos dessa campanha do Guarani. Como eu já disse, eu acho que nós alternamos bons e maus momentos, oscilamos muito de um jogo para outro. Quando fazíamos uma boa partida, a partida sequencial já era de uma forma que a gente não gostava, já não tinha o mesmo rendimento, e isso dificultou o nosso trabalho durante essa primeira fase. Tentamos mudança de plataforma de jogo, mudança de esquema, mudança de formação inicial. Acho que ainda estamos num processo de construção,
Mas, como eu disse já em outra resposta, é muito melhor você buscar essa melhora com resultados, como fizemos hoje. Já conseguimos, mesmo com todas essas dificuldades, e assumimos isso, avançar de fase. Pelo segundo ano consecutivo, o Guarani avança, e é sempre positivo ver uma equipe de tradição como o Guarani, brigando sempre pelas primeiras posições, avançando de fase, tendo a oportunidade de enfrentar um Corinthians dentro do seu estágio, em jogo único, para buscar uma classificação. Então é em cima disso que a gente vai trabalhar, olhando para frente, reconhecendo as nossas virtudes, mas também sabendo dos nossos erros e aquilo que a gente precisa melhorar. Isabela Sabélico, Tati, Record TV. Daniel Paulista, qual o sentimento que fica ao término dessa primeira fase do campeonato? É a sensação de missão cumprida? O que o Guarani agora precisa melhorar, pensando no duelo decisivo pelas quartas? Bom, como eu já disse, a gente está feliz pela classificação, pela conquista de mais um objetivo, sabe dos pontos positivos que apresentamos, sabe também dos pontos negativos, é consciente que oscilamos muito nessa primeira fase e talvez isso possa ter dificultado o alcance dessa classificação e não ter feito isso somente na última rodada. Mas, como eu disse, isso ficou no passado. A gente tem que olhar para frente, saber que tem um grande jogo, um grande adversário num jogo único, saber que pode fazer uma grande partida, reconhecer que tem virtudes, mas também reconhecer que tem coisas a evoluir, coisas que tem a melhorar, erros que precisam ser corrigidos. E é em cima disso que a gente vai trabalhando, sempre em busca dessa melhora. E a gente espera que, num grande jogo quinta-feira, a gente possa se apresentar bem, como fizemos, né, e reitero aqui, contra todas as grandes forças aí de Série A da competição. Tiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, primeiramente, parabéns pela classificação. E Daniel, justamente no último jogo do campeonato, o Guarani não sofreu gols, foi o segundo no Campeonato Paulista, depois do derby, é claro. Você acha que isso é um indicativo de que a defesa está no caminho certo, está melhorando de fato? E como você vê, principalmente a parte da defesa, no próximo confronto agora contra o Corinthians na quinta-feira? Obrigado, uma boa tarde. Bom, eu acho que assim, nós estamos tentando melhorar o nosso sistema defensivo, de ser uma equipe mais compacta, de ser uma equipe mais aguerrida, que encurte melhor os espaços do adversário, que não proporcione ao adversário a criação de boas jogadas ofensivas. Acho que nesses 2 últimos jogos a equipe teve um avanço na melhora dessa agressividade de marcação, não pela questão do sofrimento de gols, né, mas sim pelo jogo desenvolvido. Acho que o próprio jogo contra o Vila Nova, a equipe foi mais forte no poder de marcação, sofreu com a bola parada, como vinha sofrendo, e hoje alteramos a maneira de marcar, fomos mais para nós tínhamos até aquele momento uma marcação mista dentro da nossa área, no sistema defensivo. Hoje, pela dificuldade, pela necessidade também, alteramos para uma marcação individualizada e hoje não sofremos nesse aspecto, pelo contrário, fomos muito firmes na bola parada defensiva e isso é um ponto positivo, haja vista que na última partida foi determinante para a oscilação da equipe dentro do jogo, mas é um processo, né? A gente está ainda em busca dessa melhora. Vamos continuar trabalhando, acho que 2 jogos somente nessa extensão de início de temporada, de primeira fase de Campeonato Paulista, são muito poucos jogos sem sofrer gol, mas a gente tem que continuar insistindo, trabalhando para que a gente consiga aumentar esse número de jogos, que consequentemente, deixando de tomar mais gols, muitos gols dentro das partidas, consequentemente a gente vai estar nos aproximando das vitórias.